Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos aqui para falar sobre a Parashá Vayera. E essa Parashá, ela está em Gênesis 18, 1 até 22, 24. E nós vamos hoje falar sobre algumas coisas assim bem interessantezinhas e vamos fazer algumas conexões até bem, digamos assim, inesperadas. Ok? Então, vamos começar falando sobre a Parashá, falando sobre a vida do nosso querido patriarca Avraham, que estava, segundo a tradição judaica, havia sido circuncidado, havia 3 dias, estava no seu dia mais complicado, né, onde havia mais dor. E quando, de repente, Avraham recebe a visita de 3 pessoas. E aqui no capítulo 18, nós temos uma coisa que eu gostaria de ler para você, tá? E apareceu-lhe o Eterno nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam de pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Avraham recebe a visita de 3 homens. E estes 3 homens vêm ali com um objetivo. E uma coisa interessante, que o texto não diz que Avraham viu que eles estavam se aproximando. Eles apareceram, Avraham vê a esses 3 homens diante dele, corre ao encontro deles e se inclina. E dizendo, olha, vocês entrem aqui na minha casa que eu vou preparar uma comida para vocês, para que vocês possam dar uma descansada para seguir em viagem. Avraham, ele era muito hospitaleiro, característica que está em falta nos nossos dias. Mas Avraham, todo mundo que passava pela sua tenda, ele fazia questão de convidar aquelas pessoas para que aquelas pessoas pudessem estar conversando com ele. Por quê? Segundo a tradição judaica, Avraham tinha essa intenção de chamar as pessoas para ensinar-lhes acerca do Eterno. Avraham, então, segundo o Midrash, era uma pessoa que pregava para todo mundo que passava. Nos nossos dias, nós chamaríamos Avraham de evangelista. Aquele que prega as boas novas, que anuncia boas novas a todo mundo que está perto dele. Não é verdade? E o evangelista tem uma característica muito interessante. Em qualquer lugar onde ele estiver, ele prega a palavra. E é impressionante a capacidade que esses irmãos que receberam esse chamado têm de pregar a palavra. Eu nunca vi uma coisa assim, irmãos. Eu tive um tio que o Senhor já recolheu, ele foi pastor presbiteriano, na igreja presbiteriana renovada, e esse meu tio, ele amava o Senhor, muito, mas muito, muito, muito. E todo lugar onde ele ia, ele queria falar de Yeshua. E às vezes eu saía com ele, e ele me ensinou muitas coisas, e quando eu saía com ele, eu ficava impressionado de ver ele falando sobre o Senhor. A gente ia tomar café, às vezes a gente estava viajando, ele ia muito pregar em cadeia, em presídio, né? Levava literatura para os presos, orava pelos presos, e fazia um trabalho muito bonito. Muitos presos se converteram a Yeshua através das mãos dele, da pregação dele. Então, certa vez nós fomos ao presídio, saímos, e quando nós saímos, ele pegou o carro e falou assim, ele me chamava de Marinho. Marinho, vamos tomar um café? Eu tô com fome, vamos comer um pedaço de pão aí, vamos parar num bar e tomar um café. Aí nós paramos e estávamos tomando um cafezinho, e de repente, quando eu vejo, está lá meu tio pregando para a pessoa que estava no balcão, e as pessoas estavam assentadas próximas da gente, estavam ouvindo, e ele falando do Senhor, e antes da gente sair, ele já estava orando por aquela pessoa, por aquele homem no balcão, e pedindo para que aquele homem pudesse confessar Yeshua. Então, essas pessoas, elas carregam essa facilidade muito grande. E Avraham,
tinha uma coisa dessa. Ele tinha esse mover, vamos dizer assim, esse chamado de pregar a palavra. E aí, irmãos, ele chama aquelas pessoas e oferece a eles comida e bebida. Fala assim, ó, sentem aqui para que eu possa dar comida e bebida para vocês. Então, eles se aproximam de Abraão, sentam ali, e Abraão corre até dentro da tenda e fala para Sara assim, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então, aqui tem uma coisa interessante, porque ele pediu para amassar 3 medidas de flor de farinha. A palavra medida aqui em hebraico é seim, e ela equivale a 7,3 litros. Ou seja, era muita farinha, entendeu? Era muita farinha que ela precisava pegar e amassar para o pessoal. Segundo o Midrash, isso equivalia a 4 quilos de farinha, era para fazer muito pão. E aí, o texto diz ainda que Abraão corre às vacas, toma uma vitela, tenra e boa, deu ao seu moço que se apressou em prepará-la. Ou seja, ele fez o melhor, toma creme de leite, a vitela, e coloca tudo diante deles para que eles possam ter uma refeição como Abraão. E muito interessante que, enquanto eles estão comendo, um dos homens se dirige a Abraão e pergunta, onde está Sara, tua mulher? Eu disse, está ali na tenda. E esse homem diz, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Esse homem não era uma pessoa comum, vocês concordam comigo? Porque ele vem anunciar a Abraão que Sara teria um filho. E, obviamente os irmãos conhecem a história, Sara tinha um problema, ela era estéril. Mas a partir deste momento aqui, em que essa palavra sai da boca desse homem, a esterilidade em Sara é quebrada. E ela é curada. E inclusive, tem uma coisa aqui, que nós até discutimos isso na nossa congregação, quando o texto diz assim, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, esse texto é uma pista para a gente que Sara estava na menopausa. Abraão também estava já naquela idade avançada. Ou seja, o milagre não foi só a quebra da esterilidade. Houve uma reposição hormonal feita por essa pessoa que chegou e liberou essa palavra na vida de Sara. Ou seja, o milagre ele foi completo. E os irmãos vão perceber que Sara, ela, lá atrás da tenda, ela tem uma reação muito interessante, porque diz assim o texto, assim, pois Sara riu-se consigo dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? O que ela estava querendo dizer? Eu já estou numa época em que para mim, tanto faz. Meu senhor também, a gente está vivendo uma vida bem tranquila no que diz respeito a essa questão. E uma coisa, irmãos, é muito interessante nas escrituras. Aquele ser disse assim, e agora o texto ele é taxativo, e disse o Eterno a Abraão, então era o Eterno que estava ali, não era qualquer pessoa. Porque se riu Sara dizendo, na verdade darei eu à luz ainda vendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Eterno? Agora vem a pergunta. Ao tempo determinado, ou seja, eu estou marcando um tempo, eu estou te dizendo que daqui a 1 ano eu volto aqui e Sara terá um filho. Irmãos, isso é uma coisa fantástica, porque aquele homem se identifica como um eterno. E ele diz assim, já que Sara achou que é brincadeira o que eu estou falando, eu vou voltar aqui para confirmar a palavra que eu liberei para a vida dela. Haveria alguma coisa impossível ao Eterno? Irmãos,
possibilidades e possibilidades. Uma pessoa que é estéril, às vezes vai fazer um tratamento, às vezes tenta fazer inseminação e nada dá certo. Tanto da parte do homem como da mulher. Existem casos que não dá certo. Aqui não teve inseminação, não teve nada. O Eterno chegou, com uma palavra, ele muda a estrutura interna de Sara, quebra a esterilidade, faz com que haja uma renovação hormonal nela e em Abraham, porque eles vão precisar disso para poderem ter alegria de novo em estarem juntos. O contato entre marido e mulher tem que ser uma coisa alegre, tem que ser uma coisa gostosa para os dois. Tem que haver prazer, tem que haver aquela cumplicidade. E o que Sara estava dizendo é o seguinte: acabou. Não tem mais. Nós já chegamos numa idade que para a gente agora tanto faz. E aí o Senhor entra com essa palavra dizendo o seguinte: olha, não é assim não. Eu é que dito as regras. Eu é que faço as coisas acontecerem. Quando eu quero, eu faço voltar, eu faço renovar, eu restauro, eu dou amor de novo, eu dou tudo de novo. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, é aquele que, quando trouxe o homem à existência, sabia que o homem iria precisar de tudo isso e colocou isso dentro do homem. Então, amados, esse texto já começa, essa paraxá já começa falando para a gente de um milagre, que não foi um milagre único. Houveram desdobramentos desse milagre, tanto na vida de Sara, quanto na vida de Abraham, para que eles pudessem, então, trazer à existência um filho. E o Eterno é muito exato, para dizer o seguinte: eu vou voltar daqui 1 ano e a tua mulher, Sara, vai ter um filho. Veja bem, o Senhor não está sendo genérico, ele está sendo muito objetivo. Quando o Senhor vai fazer uma coisa, ele é objetivo. Ele não diz assim: eu talvez vá fazer isso assim, assim para você. Ele diz assim: eu vou fazer e você pode marcar um tempo, porque quando esse tempo se cumprir, na plenitude dos tempos, eu realizo o milagre. Aleluia. Oh, Baruch Hashem, por isso. E quantos irmãos e irmãs precisam hoje de um milagre? Quantas pessoas estão precisando disso e não tem um milagre? Porque fica naquela coisa e não crê. Não, eu já estou numa situação em que não dá mais. Eu acho que o meu tempo já passou. Não, essa promessa já não é mais para mim. Como assim? Você acha que um homem de 100 anos teria um filho? Abraão teve. Você acha que é brincadeira uma coisa dessa? Ele estava diante do Criador dos céus, da terra, do santo bendito seja Ele, aquele que nós chamamos de Hakadosh Baruch Hu. Tem alguma coisa difícil para Yeshua fazer na sua vida? Pense nisso. Quando essa palavra é entregue, esse homem fica, o Eterno fica, para conversar com Abraão e falar com Abraão uma coisa muito séria que há de acontecer, porque ele haveria de destruir Sodoma e Gomorra, mas também tem Admá e Zeboim, eram 4 cidades que seriam destruídas. E o Senhor então vai compartilhar isso com Abraão, porque ele vai ser chamado de amigo do Eterno. E amigo é uma coisa diferenciada. Sabe por quê? Mesmo que a gente esteja longe, quando a gente encontra o amigo, a amizade permanece a mesma, ela não é abalada por nada. Se um dos amigos faz alguma coisa errada, o outro vai lá e apoia, fala: rapaz, você errou, mas eu estou contigo. Eu estou aqui para te ajudar, te reerguer da paulada que você levou. Não concordo não, mas eu estou aqui junto com você. E quando é para dar boas notícias, os dois se alegram juntos. Só que nesse caso aqui,
o Eterno iria partilhar com ele uma notícia aterrorizante. A destruição de 4 cidades, das quais 2 são nomeadas aqui. E por quê? O texto diz assim: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Sabe de uma coisa, irmãos? Existem lugares no mundo em que o pecado já está tão abundante que é difícil para o Eterno não julgar. Eu vou te dar alguns exemplos. Nós vimos há uns anos atrás acontecimentos como tsunami, terremotos, em que muitas pessoas morreram em uma ou mais cidades. E aí vem a pergunta: por que isso aconteceu? E a resposta está no texto. Seu pecado se tem multiplicado. Não há justiça, há a injustiça. E tem bairros nas nossas cidades, no estado que nós vivemos e no nosso país, que a gente chama de barra pesada. E a pergunta é: por quê? Porque ali há uma concentração de malignidade, de iniquidade, de pecado. Então, o Eterno, ele permite que essas pessoas se juntam para, num tempo futuro, ele poder trazer punição. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, porque quando a gente vê aquele bate-papo de Abraham com o Eterno, a gente vê uma misericórdia da parte dele muito interessante. Porque quando esse diálogo começa, Abraham então vai entrar e vai tentar argumentar com o Senhor. Ele vai buscar, se tiver 50 justos, não, eu não destruo. E se tiver 45, 40, 30, 20, 10, não destruo. Ele parou em 10. Mas não tinha 10. E nós estamos falando de 4 cidades. Não tinha 10 justos. E aí, o Eterno vai ser obrigado a destruir aquelas cidades. Você sabe por quê? Segundo a Torá, esse aqui era o tempo da festa de Pêssar, em que a festa de Pêssar se caracteriza pelo juízo derramado pelo Eterno, mas os seus ele salva. Ok? Aconteceu assim no Egito. Aí a gente vai ver uma coisa assim, bem interessante. Se é Pêssar, isso significa que já passou Purim, e antes de Purim tinha Hanukkah, Sukkot, e antes de Sukkot, Yom Kippur, e antes de Yom Kippur, Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, o que acontece? São liberados decretos celestiais que vão determinar como será o próximo ano da vida das pessoas, isso no mundo inteiro. Naquela época, em Rosh Hashanah, foram liberados os decretos. Teve 10 dias, chegou na época de Yom Kippur. Não aconteceu nada. Passou Sukkot, passou Hanukkah, passou Purim. E agora chegou na época de Pêssar. Você vai dizer assim, Rabino, mas naquela época as festas ainda não tinham sido oficializadas pela Torá. Sim, mas nós podemos fazer a contagem do tempo para a gente poder determinar quando esses fatos aconteceram. Inclusive lá no livro de Apocalipse tem como a gente identificar as festas acontecendo em meio a uma tragédia mundial. Mas isso não é assunto para agora também, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas o que eu quero mostrar para você é que decretos celestiais tinham sido emitidos. Sabe os 2 anjos que vieram junto com o Senhor?
Eles foram mandados para lá, para Sodoma e Gomorra, porque eles tinham uma missão. Apesar dos decretos celestiais deverem receber o cumprimento devido, tinha uma família que precisava ser resgatada. Agora você imagine que em meio a 4 cidades, tem uma família que são 4 pessoas para serem resgatadas. E por quê? Por causa da intercessão de Abraão. Agora nós estamos vendo um outro lado desse homem, um homem que buscava o Eterno, que apesar de ter se separado do seu sobrinho, ele orava por ele, porque ele sabia que Ló havia ido para o lado das cidades malignas de Sodoma e Gomorra. E ele estava acampado nas campinas de Sodoma e Gomorra, agora já estava dentro da cidade. Ou seja, foi chegando até que ficou dentro da cidade. Agora está morando dentro de Sodoma e Gomorra. Então isso significa que a vida espiritual dele havia enfraquecido, para ele chegar naquele ponto. E aí, irmãos, nós temos também um outro fator que é interessante. O Midrash, ele fala de algumas leis de Sodoma e Gomorra, que eu vou comentar aqui só de passagem, porque eu quero falar sobre esses decretos celestiais, mas eu quero comentar só de passagem para você entender por que o Eterno determinou que essas cidades fossem destruídas totalmente, tá? Então, uma das leis é proibido alimentar um pobre. Segundo as leis de Sodoma e Gomorra, um pobre deveria morrer de fome, mas ele não poderia ser alimentado por um cidadão da cidade. Por quê? Porque eles diziam o seguinte: vamos guardar esse dinheiro para nós vamos enriquecer, e o pobre que morra, né? Até essa frase me faz lembrar um humorista brasileiro, né? Que fazia um papel no seu programa, e ele tinha um bordão: pobre tem que morrer. E nós nos lembramos disso, né, irmãos? E isso é muito paralelo com as leis de Sodoma e Gomorra. São falas que são repetidas na história para forjar no coração das pessoas a malignidade das trevas. Outra coisa, quando alguma pessoa menos favorecida chegava em Sodoma e Gomorra, cada cidadão dava uma moeda para essa pessoa. Só que essa moeda tinha o nome da pessoa. Então, quando essa pessoa chegava em algum lugar para comer, esse pobre menos favorecido, ele era confrontado e dizia assim: mas você está com a moeda do fulano, tem o nome dele aqui, do ciclano, você roubou dele, o que aconteceu? E aí os irmãos imaginam o que acontecia com essa pessoa. E depois aquelas moedas eram devolvidas aos seus donos, e aquele pobre, imagine o que acontecia. Uma outra coisa: ninguém poderia convidar um desconhecido para a sua casa. Aí nós vamos ver que Ló violou essa regra, quando ele chama aqueles seres para dentro da sua casa. E a gente vai falar também sobre isso. Qualquer desconhecido que passe por Sodoma e Gomorra será maltratado e roubado. Ou seja, o viajante que passasse por ali certamente perderia os seus bens e correria um grande risco de morrer, tá? Então eles viviam felizes por causa dessas leis que eles implantaram em Sodoma e Gomorra. E aí, o Eterno, então, ele emite o decreto celestial e agora manda aqueles 2 seres, aqueles 2 anjos, né, irem resgatar Ló e a sua família. E quando ele chega lá em Sodoma e Gomorra, ou eles 2 chegam, né, tem uma coisa que a gente vai ler aqui para você, que mostra que era a época de Pêssar. Está aqui no texto a evidência, tá, que eu quero mostrar para vocês. Por isso vai haver uma grande redenção na vida deles, por conta dessa questão dos decretos celestiais. Está aqui, ó. Gênesis 19, verso 3 diz assim: e porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram na sua casa, e fez banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Esse aqui é o pão sem fermento, chamado também de matzá,
que é o pão que a gente come em Pêssar. Então o texto ele dá para a gente uma evidência do tempo em que isso aconteceu. E aí os irmãos conhecem a história, né? Eles estão lá tranquilos quando de repente chegam os habitantes de Sodoma e Gomorra, querem arrombar a porta, dizem para Ló entregar aqueles homens que eles queriam abusar deles, né? E ali, do lado de fora, tem toda a sorte de homens velhos, jovens, crianças. Só tem homem ali querendo abusar daqueles dois visitantes que estavam na casa de Ló. E uma coisa assim impressionante, irmãos, é a gente ver que eles queriam praticar um pecado horrível contra aqueles dois homens. E aí, irmãos, a gente tem lá, quando a gente pega a Bíblia lá em Romanos 1, do 18 ao 32, o texto é muito grande, mas eu te convido a ler aí na sua casa, quando Shaul fala que o Eterno dos céus, ele manifesta a sua ira sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, ou seja, eles pegam aquilo que é verdadeiro, mudam e dizem assim, nosso padrão é esse aqui. Então, o Senhor vai manifestar a sua ira. E quando o Eterno se ira, irmãos, misericórdia. Misericórdia. E Ló ainda tenta argumentar, falando, não faz isso, e a gente ainda, Deus não dá um jeito aqui, deixa eles em paz. E essas pessoas tentam pegar Ló, bater nele para poder entrar na casa. E aí esses anjos pegam Ló e levam eles para dentro de casa. E aí, irmãos, acontece uma coisa muito interessante, porque Gênesis 19, 11 diz assim, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Essa palavra feriram, em hebraico, é sanverim. E essa palavra, ela significa que é uma cegueira física, porque espiritual já era evidente neles, tá? Mas ela era algo passageiro, ou seja, eles iam ficar cegos por algum tempo e depois a sua visão retornaria. Então, isso foi feito para que aqueles seres pudessem pegar Ló e a família e levar embora. Por quê? Porque estava determinada uma destruição sobre Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Então, irmãos, eles pegaram a família e levaram embora. E falaram o seguinte, olha, vocês vão embora e não olhem para trás. Vão embora, porque vocês estão escapando para preservar as suas vidas. A mensagem, irmãos, foi muito clara. E o Senhor, Ele não fala conosco em meias palavras. A mensagem é sempre clara. Não faça isso, porque se você fizer, vai dar problema. O Senhor falou com Adão, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Teve algum problema de não entender a mensagem? Teve alguma dificuldade de decodificar a mensagem? Por isso, a mensagem do Senhor ela é muito clara, porque havia um decreto celestial e o tempo de cumprimento do decreto estava chegando, eles tinham que sair antes que o decreto celestial de destruição se cumprisse. Por isso, irmãos, eles tinham que ter pressa. E aí, quando o Senhor faz alguma coisa na nossa vida, então ele diz assim, sai logo, sai desse lugar, não se associe com essa pessoa, faz isso rápido. Por quê? Porque ele quer trazer juízo sobre alguma coisa, sobre alguém, às vezes sobre uma cidade. E aí, irmãos, a gente vai ver que não mudou. Por quê? Porque o Eterno continua o mesmo. E quando eles conseguiram escapar e a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal,
E eles foram embora. E aí o texto em Gênesis 19, do 24 ao 25 diz assim: então o Eterno fez chover enxofre e fogo do Eterno desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. A destruição foi total. Por quê? Havia um decreto celestial para punir o pecado, para punir aquelas pessoas que não queriam se arrepender. Quando nós falamos, irmãos, de tragédias que acontecem no mundo hoje, é porque o Senhor tem avisado e não há arrependimento. Quando não há arrependimento e muitas pessoas precisam ser punidas ao mesmo tempo, o Eterno reúne para poder pegar e matar. Nossa, Rabino, mas essa palavra é muito forte. Mas é assim que ele faz. Sabe quando cai um avião? O avião está cheio de gente com problema, pecador, gente que não quer saber do Senhor. Ele mata. Ele reúne no avião e... puf! Ai, Rabino, mas que coisa. Mas é assim que o Eterno faz. Ele é amor, mas ele é justiça também. Deixa eu mostrar uma coisa para você, que eu preciso falar com você aqui. Isso aconteceu e vai acontecer de novo. Só que aí foram 4 cidades e o 4 representa o número do mundo. Isso significa que isso estava prefigurando uma destruição mundial. Vai acontecer de novo? Apocalipse capítulo 8, verso 7 em diante. E o primeiro anjo tocou a trombeta e fez-se saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terceira parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado do mar uma coisa com um grande monte ardendo em fogo, e converteu-se em sangue a terceira parte do mar. E assim sucessivamente, irmãos, e vai acontecer uma destruição mundial. Fogo descendo dos céus. Então o juízo vem direto do céu para a terra. A mesma coisa que aconteceu aqui. E por que que isso vai acontecer em Apocalipse? Porque as pessoas não querem se arrepender. As pessoas continuam achando que a sua vida está muito boa desse jeito e elas não querem saber. Eu cuido da minha vida, o meu Deus é o meu dinheiro, meu Deus é o meu carro, meu Deus é o meu emprego. E aí, irmãos, essa destruição virá. Eu desconfio que, mantendo-se o padrão, isso vai acontecer, vai começar a acontecer numa festa de Pêssar, tá? E vai continuar. Vão ser 7 anos de destruição. 7 anos do Senhor batendo. 7 anos de juízo vindo dos céus. E mesmo assim, o livro de Apocalipse diz que tem gente que vai blasfemar contra o Senhor. Veja que coisa. Eu imagino, irmãos, voltando aqui para a Torá, que Ló de vez em quando devia falar do Eterno para eles. Ele devia ser objeto de escárnio, de gozação. Está louco? Porque seu tio fala desse Deus aí, você está maluco, cara? Para com isso. Aqui, ó, nós estamos aqui cercados na nossa cidade, mantendo a nossa hegemonia aqui, porque nós não precisamos de Deus, não. Nós temos a gente aqui, ó. Nós estamos enriquecendo aqui, nós estamos fazendo de tudo para manter essa cidade de pé. Imagine, irmãos, isso. Você acha que vai ser diferente em Apocalipse? Você acha que hoje o mundo não está assim? As pessoas não estão nem aí. Tem um ditado que diz, cobra engolindo cobra. Um está querendo passar a perna no outro. Não tem misericórdia, não tem amor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. E é o que está acontecendo, irmãos. Quantas pessoas aí estão precisando de uma palavra, precisando de algo, e não tem quem faça.
Por quê? Porque estamos preocupados com as nossas próprias vidas. Eu vejo, irmãos, pessoas que não são crentes em Yeshua, fazendo coisas que os crentes em Yeshua deveriam fazer e não estão fazendo. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas que estão dentro de congregações, sinagogas e igrejas, fazendo coisas que elas não deveriam fazer, porque são crentes, conhecem a palavra, deveriam ser obedientes à palavra e não estão sendo. Então, há um espírito de demônios penetrando em lugares santos, sagrados, onde homens de Deus têm trazido a palavra e têm contaminado esses lugares. Mas o livramento e a esperança virá. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho a minha opinião do que vai acontecer. Dentro de alguns anos, o arrebatamento vai acontecer e vai trazer livramento para esses santos que estão sofrendo, pessoas que querem fazer as coisas certas, que lutam, batalham, são enganados, são traídos, são apunhalados pelas costas, falam na Shon Hará, acabam com, muitas vezes, o caráter e a personalidade, desmancham para os outros, com a finalidade de destruí-los. Sabe por quê? Estão fazendo a coisa certa. Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não pare, não. Continue. Continue, porque já aconteceu conosco várias vezes, nós estamos de pé. Não pare em nome de Yeshua. Eu quero dizer para você que Abraham, ele intercedeu por Ló e Ló foi livre da destruição. Era para Ló e a família terem morrido, mas eles, o Ló e as duas filhas saíram intactos. A mulher não. Parece que a mulher estava apegada às coisas de Sodoma e Gomorra e quis olhar para trás. Aí foi olhar para trás, acabou. Não deixe que nada no teu passado te impeça de cumprir aquilo que o Eterno tem para você no teu futuro. Abandone o seu passado, abandone as coisas que para trás ficaram. Olhe para o alvo, para Yeshua HaMashiach. Segundo o livro de Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa emuná, da nossa fé. Sem ele nós não temos nada e não podemos fazer nada, mas com ele nós podemos chegar em lugares espetaculares e podemos influenciar esse mundo para o bem. Os decretos celestiais continuam sendo emitidos a cada ano em Rosh Hashanah. Que esse ano, que já iniciou lá em setembro do ano, desse nosso ano de 2022, que esse ano agora de 2023, ele possa trazer coisas muito boas para nós por causa dos decretos celestiais positivos. Mas se está acontecendo alguma coisa negativa, peça perdão ao Senhor, peça para Ele, Senhor, reverta o decreto que é contra mim e tem misericórdia de mim. Quantas vezes o Senhor não reverteu decretos, até de morte, porque uma pessoa se arrependeu. Segundo a tradição judaica, os portões do arrependimento nunca se fecham. Eles estão abertos sempre para receber o clamor de alguém cujo coração está se inclinando para o Eterno novamente, porque essa pessoa sabe que pecou e quer se reconectar com o seu Pai e seu Senhor. Pense nisso. Pense que nós estamos vivendo tempos difíceis. As pessoas acham que as coisas vão melhorar. A impiedade do mundo está aí, irmãos. Basta olhar ao nosso redor no mundo. Veja as coisas que estão acontecendo. Veja que as pessoas cuidam de si mesmas. Elas não querem saber do Senhor. E tem gente que não quer cuidar da família. Veja que absurdo isso, mas isso está acontecendo. Por isso, irmãos, é necessário que nós possamos imitar Abraham. Abraham era um homem de Deus, temente ao Eterno, que tinha uma comunhão a ponto de ser chamado amigo do Eterno. Amava a sua família porque orava pelo seu sobrinho, pela família dele, a ponto de quando teve uma guerra, ele vai lá para poder lutar, para resgatar o sobrinho e a família. Então tudo isso, irmãos, está no bojo de algo, de uma paraxá que ensina para a gente
que o Senhor, Ele vem para nos visitar, Ele vem para nos curar, Ele vem para realizar sua promessa, mas Ele também vem para poder, junto conosco, poder determinar o que vai acontecer no futuro do mundo. Assim como Abraão foi consultado, o Espírito Santo tem falado conosco sobre muitas coisas. E nós estamos em oração para que o Eterno tenha misericórdia da nossa nação, da nossa cidade onde moramos e do futuro de cada um de nós. Porque a postura que nós teremos daqui por diante vai determinar como vai ser o nosso amanhã. E eu creio que nós vamos nos manter firmes e fortes até o dia da vinda do Mashiach Yeshua, quando nos encontraremos com Ele para estarmos com Ele para sempre. Amém? Que Hashem nos abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém. Toda Rabá.